Olá, irmãos. Primeira Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 24 diz assim: Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando é ou como a sabedoria alcança o ser humano? Ser sábio, infelizmente, é a alegria ou é a realidade de poucos. Assim como ser feliz. Por que, Thomas? Porque as pessoas muitas vezes escolhem aquilo que os olhos estão vendo. E como já dizia uma frase de um livro, o essencial, o mais importante é invisível aos olhos. Eu não estou dizendo que o que nós vemos não é importante. É claro que é importante. Mas o mais importante, ou o essencial, é invisível aos olhos. Em outras palavras, Jesus disse: trabalhem pela comida que permanece e não pela comida que perece. O mundo é baseado no material. A melhor marca, a melhor propaganda vende a melhor marca. O melhor comércio, o melhor estabelecimento tem as melhores marcas. A melhor roupa e assim por diante. Dessa forma, o ser humano acha que alcança a felicidade. Os melhores livros, os melhores estudiosos, as melhores escolas, as melhores faculdades. E aí o ser humano acha que atingiu a sabedoria. Você vê até pessoas estudadas, pessoas boas, pessoas de bem, pessoas dedicadas, dizendo, por exemplo, que Deus não existe. Ou que não há fundamento em acreditar na existência de Deus. Hoje, até um grão de soja ou um grão de milho, ele não pode ser construído sem informação. É como uma frase que quando você vai escrever, você tem que usar as letras da forma certa. O DNA de um grão de trigo ou de um grão de soja também precisam estar corretamente arranjados. Imagine o DNA de um ser humano, que só aquele que designa se nós somos homem ou mulher tem pelo menos 46 pares de proteínas. E todos precisam estar arranjados, interligados e organizados. Caso contrário, nós não seríamos quem nós somos. Como pode tudo isso vir a existir sem uma organização? Já existem vários cientistas que refutam a questão, por exemplo, de Deus não existir, ou de nós termos vindo de uma explosão ou de uma seleção natural, porque nunca uma explosão poderia organizar. A explosão, ela só desorganiza. Precisava de alguém para organizar.
E esse alguém com certeza é Deus. Mas o mundo aí fora acha que a sabedoria é não acreditar em Deus. E acreditar que os seres que hoje existem vieram de uma explosão e a vida veio de algo que ninguém sabe. E se foram evoluindo. Você percebe como o ser humano muitas vezes se afoga numa colher de água? A profundidade, muitas vezes, dos seus argumentos não dá nem para mergulhar a mão. Somos rasos. Sem Deus, muitas vezes somos insignificantes. Ridículos, muitas vezes, ao dizer que Deus é injusto. Ou que Deus escolhe algumas pessoas e outras não. Hoje existe uma ciência, existe até um curso na universidade chamado filosofia, que significa amor à filosofia. Esse é um significado direto da palavra. O interessante do texto que nós lemos hoje é que a filosofia ela veio da Grécia Antiga. O Novo Testamento foi escrito em grego. E o apóstolo Paulo lhe fala dos judeus, por exemplo, que era onde ele vivia, que queriam sinais, que queriam milagres, que queriam provas do poder e da ação de Deus. Ou seja, a questão da emoção ligada ao espiritual. Com sinais, com milagres. Por outro lado, tinham muitos gregos, muitas pessoas, como esse livro foi escrito, esse texto que nós lemos foi escrito aos Coríntios, que tinham grande envolvimento com o mundo grego e ficava ali na Ásia Menor, mas até o nome da cidade se remetia à Grécia. Eles procuravam a questão espiritual, só que de uma forma racional, que também era chamado naquela época de filosofia. Ou, como diz aqui o apóstolo Paulo, sabedoria diretamente. Era o que eles procuravam. O apóstolo Paulo diretamente diz: Cristo é, para quem é emocional, o poder de Deus. E Cristo é, para quem é mais racional, a sabedoria de Deus. Então, respondendo a nossa pergunta de hoje, como é que a sabedoria alcança o homem? É quando o homem se deixa alcançar por Jesus. Você sabe que ele bate a porta, não é mesmo? E eu pergunto a você, por que resistir? Por que continuar tentando do seu jeito, da sua forma? Não seria melhor tentar do jeito de Deus? Fazer conforme Deus quer que seja? Eu tenho certeza absoluta que você vai sentir e também vai perceber quem é Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? Quem Ele é. Porque Jesus tem todo o poder. E Jesus também pode fazer você compreender
pode tornar você sábio, pode tornar você feliz, acima de tudo. A Bíblia diz: estou à porta e bato. Ele é o poder de Deus. Ele é Deus. Ele é a sabedoria. Então permita ser achado. Permita ser encontrado. Olhe pela janela e você vai ver que as pessoas estão cada vez mais sem vontade de viver. Ou muitas vezes cada vez mais insatisfeitas. Nada preenche o vazio. Mas Jesus pode fazer isso. Então dê uma chance para Ele. E você vai ver como Ele vai transformar tudo. Amém? Fique com essa bênção e aceite o agir de Deus na sua vida. No nome de Jesus. Bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.